Para mim, a relação pai-filha entre mim e Paletó foi construída de fato em nossas viagens juntos, especialmente em suas viagens ao Rio de Janeiro. O mesmo aconteceu com a minha relação de irmã com Abrão, que acompanhou nosso pai nas 3 viagens deles para minha casa, além de vir uma vez sozinho quando estava doente. Um episódio particularmente memorável aconteceu na primeira viagem dele e Abrão ao Rio de Janeiro, em dezembro de 1992. Naquele tempo, existiam videolocadoras de VHS. E costumávamos ir a uma perto de nossa casa, onde escolhemos juntos diversos filmes, dentre eles A Guerra do Fogo, e um sobre um canibalismo na Nova Guiné, do qual não me recordo o nome, mas que fez um grande sucesso. As capas coloridas dos vídeos ficavam expostas em prateleiras, por setores. Numa dessas visitas, chamou a atenção de Paletó, antes mesmo de Abrão, um setor em que se via fotos de mulheres nuas. Era a seção de filmes pornográficos, que antes da internet era praticamente a única fonte disponível desses tipos de filme. Tentei desviar a sua atenção, mas Paletó começou a retirar as capas, uma a uma, e a me pedir que lesse a sinopse do filme no verso. Envergonhada, afinal, eu o tratava como pai, comecei a ler, até que um deles o interessou particularmente. Era uma paródia do filme, então relativamente recente, De Volta para o Futuro. Alugamos o filme por absoluta insistência de Paletó, que pediu para vê-lo assim que chegamos em casa. Eu devia estar presente para traduzir, disse ele. Embora logo tenha descoberto que quase não se falava no filme. Mas era preciso traduzir o enredo, para lá de complicado. Como no filme original, o protagonista volta ao passado e conhece os seus pais ainda jovens. Entretanto, em sua versão pornô, ele faz sexo com a sua mãe, uma jovem tremendamente sexy, em uma cena que toma bastante tempo do filme. Constrangida ao assistir com meu pai essas cenas de sexo explícito e ainda por cima incestuoso, tive, além de tudo, que responder às suas muitas questões. Perguntou-me se essas mulheres não tinham vergonha de mostrar o ânus, que ele chamou de caminho da pamonha. Ao vê-las gemendo e gritando no momento do orgasmo, perguntou-me se iam morrer e acabou por concluir que tinha pena de todos eles porque não sabiam fazer sexo direito. Sobre as mulheres que dançam nuas, quando lhe expliquei que esse é o trabalho delas, ele retrucou: mas elas não escrevem no papel como você? Felizmente, não teve vontade de repetir a experiência em nenhuma das outras viagens, mesmo porque acabaram-se as videolocadoras. E, pelo que sei, com a disponibilidade da internet quando visitam Guajará-Mirim, o usuário, especialmente os jovens, têm amplo acesso a filmes pornográficos. Certamente, o inusitado do sexo de nosso filme foi uma impressão muito mais minha do que deles. Os mitos, considerados fatos que aconteceram no passado distante e eram contados em família, geralmente de avós e pais, para os filhos e filhas, estão cheios de cenas de sexo entre pessoas e com animais que se fazem passar por gente. No mito do povo dos urubus, por exemplo, que Paletó me contou mais de uma vez, um homem ejacula dentro de uma mulher, mesmo ela tendo-lhe avisado que não deveria fazê-lo. Como castigo, o seu pênis cresce tanto que ele tem que andar com ele enrolado, alojado em um cestinho pendurado no ombro. Quando quer fazer sexo, coloca o seu pênis no chão e ele se arrasta pelos caminhos até se aninhar nas pernas de uma mulher qualquer, que então leva um susto, mas não recusa. Em outro mito, uma velha é assassinada e desmembrada, e dela sobra somente o clitóris, que se esconde em diversos lugares para provocar os seus assassinos com piadas e risos. Fiquei surpresa quando um homem adulto escolheu esse mito para contar no meio de uma missa de Natal, celebrada pelo bispo emérito Dom Roberto, na aldeia Sagarana. Logo após o Evangelho, que falava dos 3 reis magros e de Jesus bebê, o bispo pediu que algum dos uari presentes contasse uma história dos antigos que tivesse relação com o Evangelho.
O homem subiu ao altar e começou a falar em Uari, bem baixinho, como eles fazem. E mal pude acreditar em meus ouvidos quando me dei conta do mito que ele havia escolhido. Aos Uari presentes, a escolha não pareceu estranha. O bispo, abençoado por não compreender bem o idioma Uari, não soube do que se tratava. Manteve um sorriso no rosto durante toda a narrativa e, ao final, agradeceu. Além da sua imaginação livre e expressão verbal dos pensamentos sobre sexo, encantava-me também o modo como os Uari lidavam com o próprio corpo e o dos outros. Certa vez, ainda nos meus primeiros meses, ao aproximar-me da casa de Paletó, vi-o deitado e totalmente nu, com suas filhas catando carrapatos em suas coxas. Ao me verem, imediatamente pararam. Paletó entrou em casa e colocou um calção. No fim da vida, entretanto, não tinha mais vergonha de mim e mais de uma vez descia as suas calças para que ele pudesse fazer xixi. Em 2005, quando estava morando com Paletó e Toô em Sagarana, escrevi em meu diário de campo: gosto desse jeito dos Uari, de tudo com o corpo ser público. Peidam, arrotam, tiram meleca.